cada pessoa colhe o que planta. Será? E eu me lembrei ontem à noite de uma frase antiga, que é muito repetida e que tem um valor muito forte, e que está conectada ao tema de hoje. A frase que diz: cada um colhe o que planta. Cada uma colhe o que planta. O mais interessante é que essa frase, ela aparece de modo registrado, intenso, na obra de um dos maiores filósofos latinos da história, um homem chamado Marco Túlio Cícero. Muita gente conhece, claro, pelo nome pelo qual ele ficou mais conhecido, que é Cícero. Várias vezes você tem frases, ideias, pensamentos que foram produzidos exatamente por Cícero. Cícero foi um político, ele foi cônsul de Roma, ele foi alguém que teve uma influência imensa dentro do governo no século I a.C., né? E Cícero é autor de uma obra escrita no ano 46 a.C., chamada O Orador. Ele foi conhecido também pela capacidade imensa de oratória que ele carregava. Pessoas com mais idade como eu, tivemos um pouco ainda na universidade do estudo do latim. E uma das coisas que se fazia em relação ao estudo do latim era exatamente o exercício da oratória. E a oratória se dava, claro, com textos clássicos, especialmente aqueles produzidos, escritos por Cícero. É impossível pensar, né, o modo de reflexão ocidental sem trazer à tona a contribuição desse filósofo. Esse filósofo Cícero, ele, nessa obra que eu mencionei, O Orador, inseriu essa frase agora que eu trouxe, que você já conhecia, claro, porque faz parte do nosso dia a dia, que é: cada pessoa colhe o que planta. Eu brinco às vezes, e eu fiz até numa outra palestra nessa semana, porque há uma ideia antiga que diz que Deus é bom e justo. Deus é bom e justo. Olha que curioso, a ideia central é: Deus é bom porque você escolhe o que plantar. Cada pessoa planta o que desejar. Mas é também Ele justo, porque você só colhe aquilo que plantou. Isto é, a bondade está na possibilidade da escolha de cada pessoa. E a justeza está em que você decide aquilo que planta, mas só colherá exatamente isso. Perguntaria eu: será? Será que tudo aquilo que se colhe é exatamente aquilo que se plantou? E as circunstâncias em que você planta e não colhe? E quando você colhe e não plantou? Esta ideia, ela traz à tona algo que é muito marcante dentro da reflexão trazida também por Cícero. E aí uma curiosidade. Hoje é aniversário de morte de Cícero. Marco Túlio Cícero foi executado no dia 7 de dezembro do ano 43 a.C., isto é, há 2066 anos. Ele, Cícero, morreu com 63 anos de idade. Ele nasceu no ano 106 a.C., no dia 3 de janeiro, e construiu uma carreira dentro da política, dentro dos negócios e dentro da filosofia, que é marcante. Aliás, ele foi alguém que atuou junto a Júlio César. E quando César foi assassinado, no ano 44 a.C., ele, Marco Túlio, ficou ao lado, né, de um adversário de Marco Antônio, e depois ao lado daqueles que buscaram enfrentar Marco Antônio, um dos generais de César. E por isso, porque ele, Cícero, não concordou com o modo de condução feito por Marco Antônio, né, o general Marco Antônio, este mandou executar Cícero. E ele foi executado no dia 7 de dezembro do ano 43 a.C. O mais interessante é que a datação utilizada naquele momento, ela já era nova em relação ao momento em que Cícero nasceu.
Cícero nasceu, como eu disse, no ano 106 antes de Cristo, e ele nasceu no mês de janeiro, que era, olha que coisa curiosa, o penúltimo mês do ano. Eu quero dizer uma coisa que algumas pessoas aqui talvez não saibam, eu gosto muito de lidar com essa ideia. Nós estamos agora no mês de dezembro. É interessante porque às vezes um aluno, uma aluna, teu filho, tua filha, teu neto, uma das minhas netas, Alice, aqui está, ela poderá me perguntar um dia, ou para o pai, ou para a Isabela, a mãe, poderá perguntar, vovô, por que o mês de dezembro é o mês 12? Por que o mês de setembro é o mês 9? Por que o mês de novembro é o mês 11? E aí, claro, eu que sou professor, para poder merecer, né, o elogio, vou fazer algo. Senta que eu vou te explicar. É interessante, é gostoso fazê-lo, porque uma das coisas que mais eleva a nossa capacidade é poder partilhar. Pedro lembrou ao final da fala, né, de meus colegas da PUC, que atuando na área de limpeza, segurança, administração, raramente entrariam numa sala de aula, né, para me ouvir falar sobre Cícero, que é alguém que a gente precisa sim ler e estudar, mas que com a possibilidade do mundo digital, ao modo como o Pedro trouxe, isso é possível. Não é o mundo digital que os faz entrar naquela sala de aula, é que o mundo digital retira as paredes daquele tipo de sala de aula e faz com que, por exemplo, isso que eu esteja aqui agora falando, porque também, em momento ou outro falei, né, isso foi para as redes sociais, colocou a condição de uma partilha mais ampliada. E para quem não sabe, o mês de dezembro é o mês, agora 12, mas ele era o 10º mês do ano, até o ano 46 a.C. O calendário romano, que é anterior a Júlio César, o ano se iniciava em março. O primeiro dia do ano era 1º de março. Com toda razão, porque Marte, que é o deus da guerra, portanto uma divindade forte no mundo antigo latino, era quem marcava o início do ano. E por isso o mês de março tem a sua origem do nome, exatamente em honra do deus Marte. Por isso o ano se iniciava em 1º de março. E o último mês do ano era fevereiro. Razão pela qual o mês mais curto, porque ele servia para o acerto do calendário. Ele servia para que se pudesse ajustar num calendário lunisolar, né, em que se usava o Sol e a Lua como referência no movimento aparente do Sol e certo da Lua, né, para as referências todas. E o mais interessante é que o ano se iniciando no dia 1º de março, o mês 11 era exatamente janeiro. Olha quanta coisa inútil você não sabe. Mas enquanto eu falo, você fica numa tensão imensa. Você gosta de saber o que não sabe. Aquilo que você ainda não sabe te renova, faz com que você ganhe densidade, faz com que haja maior possibilidade até de fortalecer o teu esforço. Obviamente que, como Pedro trouxe à tona, vaca não dá leite, é preciso ir buscar, é preciso ir atrás. Né? E nesse sentido, a ideia de trazer algumas explicações ao dia a dia exige um preparo prévio anterior. Eu não fiquei, pelo óbvio, dada a minha profissão, sentado aguardando uma iluminação que viesse e trouxesse a mim a informação. É necessário que eu vá atrás dela, que eu vá buscá-la, que eu saiba selecioná-la. Mas o mais gostoso disso é que Júlio César, no ano 46 a.C., isto é, no mesmo ano em que Cícero produziu a obra O Orador, no qual está a frase "cada um colhe o que planta", ele mandou fazer uma alteração no calendário. E entendeu Júlio César, e isso vale até hoje, que no mundo latino o ano deveria se iniciar pelo mês de janeiro, porque Janus, que dá nome ao mês, é uma divindade bifrontal. Isto é, tem duas faces, um rosto para frente, o outro rosto para trás. E, portanto, janeiro seria aquele que, como divindade protetora, olharia para o que já foi, como olharia para o que deveria vir. E, a partir daí,
todos os países sob influência ocidental foram adotando o calendário juliano, né, que trouxe essa marca do ano se iniciar em janeiro. O único país do mundo em que o ano continua iniciando em março é o Brasil. Aliás, se não é o carnaval, a vida começa após o carnaval. E nós somos um país clássico, persistente, não desistimos, né? Nisso somos aderentes às ideias, né? É de Júlio César.